Talvez o maior cárcere da vida moderna não esteja em paredes visíveis, mas no medo sutil de decepcionar. É uma prisão sem grades, onde o julgamento do outro se torna sentinela e a expectativa alheia uma sentença silenciosa. Pense com sinceridade. Quantas decisões na sua vida foram feitas porque você realmente queria e quantas foram empurradas por um receio mudo? O de parecer errado, o de não corresponder, o de decepcionar quem espera algo de você. Muitas vezes, a vida que estamos vivendo não dói porque está errada. Ela dói porque não é nossa. É uma vida correta, funcional, admirável, mas profundamente alheia. Ela nos veste por fora, mas sufoca por dentro. Essa prisão começa com gestos pequenos. Você evita conflitos. Não diz o que realmente pensa. Sorrir vira um ato automático, não uma expressão genuína. Você se molda, se encaixa, e sem perceber, vai apagando partes suas. Uma opinião aqui, uma vontade ali, um limite silenciado acolá. E quanto mais você tenta agradar, mais você se esvazia, porque a alma sabe quando está sendo traída, mesmo que o corpo continue sorrindo. Mas não se trata de culpar os outros. Este não é um ataque ao mundo exterior. É um olhar compassivo para dentro. É um convite para perceber o preço silencioso que se paga quando se vive como um reflexo e não como uma fonte. A expectativa dos outros não é o problema. O problema é quando ela se torna mais alta que a própria voz interna. Quando os aplausos definem a direção e a sua verdade se torna um sussurro abafado no fundo do peito. Você já parou para pensar em que parte da sua vida você se anulou para manter a imagem que esperavam de você? Em que momento deixou de se ouvir para manter a harmonia ao redor? Talvez você esteja cansado e não saiba exatamente do que, mas esse cansaço não vem da vida em si. Ele vem de viver mais para fora do que para dentro. Se esse sentimento te atravessa, se há uma parte de você que sente que está vivendo uma vida que não escolheu, escreva nos comentários. Eu quero recuperar o controle da minha vida, não como desabafo, mas como um gesto, uma âncora, um compromisso íntimo com o retorno à sua essência. Você não está sozinho, e essa jornada de volta começa com um simples despertar, perceber que existe uma prisão e que você tem a chave. Há algo profundamente solitário em interpretar um personagem todos os dias. Acordar, vestir-se, sorrir e seguir um roteiro que não foi escrito por você. Viver para corresponder a uma expectativa externa é como estar no palco de uma peça onde o público aplaude, mas você, por dentro, vai se apagando. Esse processo é quase invisível. Começa com um cuidado legítimo com os outros, com a vontade de pertencer, de ser aceito. Mas pouco a pouco, esse cuidado se transforma em submissão silenciosa. Cada decisão passa a ser filtrada pelo olhar externo. Cada gesto é moldado para caber melhor na expectativa coletiva. Você se transforma num espelho, refletindo o que os outros querem ver ao invés de expressar quem você realmente é. E há um erro sutil que muitos cometem nesse caminho: confundir influência com dominação emocional. Ouvir conselhos, aprender com o outro, se adaptar com consciência, isso é saudável. Mas quando a opinião alheia começa a determinar sua identidade, quando você passa a depender do olhar do outro para validar sua existência, então algo essencial está sendo perdido. Muitos buscam ser aceitos acreditando que isso é ser amado, mas aceitação sem autenticidade é só aparência. Quando você tenta agradar o tempo todo, se transforma num camaleão emocional. E quanto mais você se adapta, mais se distancia da sua forma original. E quando percebe, já não sabe mais como voltar. A neurociência ajuda a explicar por que é tão difícil sair desse ciclo. Nosso cérebro reage à rejeição como se fosse dor física. A exclusão social ativa as mesmas regiões cerebrais da dor corporal. É por isso que dizer não machuca. É por isso que decepcionar alguém parece tão perigoso, mas continuar se traindo dia após dia é um sofrimento mais profundo. Um sofrimento silencioso que se acumula até que algo dentro de você grita. Você não é egoísta por desapontar alguém. Você está apenas se lembrando de quem é. E isso exige coragem. Coragem para sustentar sua verdade, mesmo quando ela contraria a expectativa. Coragem para caminhar sozinho quando o aplauso se cala. Coragem para assumir que seu caminho pode ser diferente e que tudo bem se for. No fim, a dificuldade em se posicionar, em dizer o que pensa, em traçar limites, quase sempre revela
o quanto a sua autoestima foi construída em cima da aprovação dos outros. Mas a autoestima verdadeira não depende de palmas. Ela nasce do silêncio, da firmeza de viver o que se acredita, mesmo sem plateia. Existe um prazer disfarçado em agradar, um conforto imediato em ser aceito, em receber aprovação, em não causar desconforto. E é por isso que agradar pode se tornar um vício, sutil, socialmente elogiado, mas profundamente corrosivo. Você se adapta, cede, silencia, até que não sabe mais onde termina o outro e começa você. Esse hábito de agradar, ao se repetir por tempo demais, começa a corroer silenciosamente a autenticidade. Toda vez que você diz sim, querendo dizer não, uma pequena rachadura se abre na sua integridade e o cérebro registra. Suas vontades não são prioridade. Suas emoções podem esperar. O outro vem primeiro, sempre. E assim, o sistema vai sendo treinado. Cada concessão reforça o padrão. E, sem perceber, sua bússola interior é substituída por radares externos. O que vão pensar, como vão reagir, quem vai se afastar. O vício não está apenas em ser aceito, mas em evitar qualquer sinal de rejeição. O mais perigoso é que, ao contrário de outros vícios, este é incentivado, elogiado, confundido com gentileza, empatia, generosidade. Mas gentileza sem limites vira autoabandono. Empatia sem critério vira anulamento. Generosidade sem consciência vira prisão emocional. As redes sociais amplificam isso como nenhuma outra estrutura. Vivemos num palco permanente, onde cada gesto, palavra, silêncio ou aparência pode ser curtido ou ignorado. E assim, sem perceber, vamos calibrando nossa autoestima com base em um número invisível de aprovação. A vida vira performance. A presença se esvazia. A filosofia estoica oferece um antídoto raro e precioso. A prática da indiferença ativa não é frieza, é lucidez. É saber que nem o elogio te define, nem a crítica te destrói. É não reagir automaticamente ao que dizem, mas pausar, observar, digerir e só então decidir. É criar uma barreira silenciosa entre o que vem de fora e o que é você, de verdade. E aqui entra um ponto delicado. Em algum momento, todos nós tomamos decisões que pareciam certas, mas que hoje sabemos que foram feitas para agradar. E tudo bem, o passado não precisa ser condenado, mas pode ser visto com mais clareza, porque a verdade é que, quando se vive para agradar, a alma grita, e só você pode escutá-la. Só você pode começar a restaurar essa confiança ferida que por tanto tempo aprendeu a se calar. Liberdade, para muitos, soa como fazer o que quiser, quando quiser, sem dar satisfações. Mas existe uma liberdade mais silenciosa, mais profunda, aquela que nasce quando você para de obedecer ordens que nunca percebeu que seguia. Ordens invisíveis, plantadas em você desde cedo. Seja perfeito, não desaponte. Sorria mesmo quando não está tudo bem. Essas vozes não gritam, elas sussurram, e por isso são perigosas. Vão te conduzindo por caminhos que parecem corretos aos olhos do mundo, mas que aos poucos te afastam de si. A cada sim dito por medo, a cada papel assumido sem verdade, a cada decisão tomada só para manter a imagem. No começo, ser verdadeiro dói. Escolher a própria verdade, quando ela contraria o que esperam de você, gera desconforto, silêncio, talvez até afastamento. Mas esse desconforto é passageiro. Já o vazio de viver fingindo, esse se acumula como poeira na alma. O retorno à liberdade interior não acontece em gritos nem em grandes viradas. Ele acontece em pequenas recusas, em gestos simples, em silêncios estratégicos, em momentos em que você escolhe dizer, isso não é para mim, mesmo que todos estejam indo naquela direção. Epicteto dizia, você não escolhe o papel que lhe é dado, mas pode escolher como interpretá-lo. Há papéis que a vida nos entrega, filho, colega, amigo, profissional, mas nenhum deles define a essência de quem somos. A interpretação é sua, a entrega é sua. A forma como você caminha, mesmo com os papéis impostos, é o que define sua liberdade. Muitas vezes, estamos apenas esperando autorização, permissão para mudar, para desapontar, para recusar, para seguir um caminho diferente. Mas a vida não entrega essas permissões em bandejas. E é por isso que você precisa parar de pedir. Sua vida não precisa de consenso, ela precisa de presença.
de consciência, de um silêncio firme que diga: por dentro, agora sou eu quem conduz. E talvez tudo comece com uma única pergunta: qual decisão eu nunca tomei por medo do que vão pensar? A resposta para isso não precisa ser falada, mas ela pode se tornar o primeiro passo de uma liberdade que por tanto tempo você deixou para depois. E se essa mensagem te tocou, te acalmou, te fez lembrar de alguma parte de si, você já não está mais sozinho nesse caminho. Respire e, quando for a hora, escreva sua próxima cena com coragem, não para agradar, mas para viver em paz com quem você é. Até a próxima.